Os seus dados de trade já mostram por que você ganhou ou perdeu dinheiro em 2025. O problema é que quase ninguém olha para eles do jeito certo. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês como a gente pode utilizar o Profit, que é a plataforma que a gente utiliza para operar, mais o Excel, que é uma planilha, para a gente poder identificar tudo o que aconteceu em 2025, pontos de melhoria, quais são as questões, quantos pontos a gente fez de média no ano, né, quantos contratos em média a gente fez no ano. Eu vou mostrar passo a passo para vocês com meus dados reais para a gente poder ver aí como melhorar para o próximo ano, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Éder Leal, esse é o canal O Trader Sério, e aqui nesse canal eu falo sobre day trade e todos os dias eu mostro as minhas operações aqui de uma conta pública e todas as semanas eu mostro esse relatório de performance com 100% de transparência, beleza? Então, como sempre, já vamos começar direto para a parte prática. Só peço para vocês já ir deixando o like aí para fortalecer o canal, ok? Então vamos lá. Já vamos começar mostrando dentro do Profit, tá? Nós vamos entrar aqui em negociação, relatório de performance e vamos colocar o período de 2025. Se você tem essa conta inteira ao longo do ano, você vai fazer assim. Se você tem mais de uma conta do Profit que você utilizou durante o ano, você vai poder fazer as exportações conforme a gente vai fazer agora e juntar depois num arquivo do Excel, tá bom? Mas aqui eu vou mostrar de uma conta que eu coloquei o ano inteiro, que eu tenho toda a informação do ano todo aqui nessa conta pública. Então aqui, ó, a gente pode primeiro, nessa aba aqui, resumo, e analisar algumas coisas que são importantes antes da exportação, tá? O que é um dado importante? Analisar o fator de lucro, que no meu caso aqui ficou em 1,26 ao longo do ano, a quantidade de operações, veja que ele entende aqui que são 4 operações zeradas, onde ele computou 0 a 0 mesmo de fato, o resto, qualquer pontuação ele considera como positivo, se foi ganhando, né? As médias de operações, aí há uma informação que eu acho que é importante, da gente utilizar é a maior sequência vencedora e a maior sequência perdedora. Então, a maior sequência vencedora significa que eu acertei 15 trades seguidos. Eu consegui ter 15 trades com ganho seguido. Talvez um ou outro ali levemente com ganho, ou na proteção do 0 a 0, onde eu deixo 10 pontos, 5 pontos, mas foram 15 positivos e uma sequência de 5 negativos, tá? Esse aqui de 5 negativos, ele me serve para poder analisar o seguinte: se em um ano inteiro, com mais de 450 operações, o máximo que eu tive de sequência negativa foi 5 trades seguidos, então eu consigo ajustar até mesmo o meu gerenciamento de risco para comportar aí, para ser de repente um pouco mais agressivo, já que o máximo no ano todo que eu tive de trades negativos foram 5. Significa que o meu operacional tem uma taxa de acerto mais alta. Então eu posso utilizar isso como os dados, tá? Outra coisa que você pode verificar, já que tem esses 5 aqui, é depois ir mês a mês. Por exemplo, aqui, ó, eu posso entrar aqui no mês de janeiro, até o mês de janeiro, até o dia 31 de janeiro de 2025, e analisar mês a mês qual foi o mês onde ele teve esses 5. Ó, mês de janeiro, o máximo foi 3 seguidos. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, fevereiro, e colocar uma margem maior de tempo. Fevereiro até maio. Aí aqui nós temos os 5, beleza, então é menos tempo que isso. Vamos ver agora aqui de janeiro, de fevereiro inteiro. Ou até março, vamos ir diminuindo. Em março foi só 2, ok, até março, né, de fevereiro e março. Então é depois de março, vamos colocar aqui de abril. E aqui abril sim, ele me disse que foi onde eu tive essa sequência de 5 trades. Então depois disso eu posso entrar aqui em operações e procurar por esses trades aqui, ó. Ó, já consigo até ver um aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Foi nessa sequência aqui do dia 15 de abril. Então, quem quiser também pode buscar nos meus vídeos aí do canal. Entre o dia 15 e 16 de abril e o dia 17, eu tive esses 5 trades seguidos. Em dia 15 foi 2 dias, dia 16, 2 dias e um dia no dia 17. Depois eu quebrei a sequência. Foi essa época aqui, lá em abril ainda, no início do ano, onde eu tive a minha pior sequência de trades que foram negativos. Beleza, então com essa informação, de acordo com o meu operacional, eu posso de repente ver se eu posso aumentar meu risco, eu fico mais confiante quando eu tenho uma sequência de dias negativos, de operações negativas, né? Que em 2025 inteiro, na conta pública, eu não tive mais do que 5 trades seguidos, então isso aí me dá uma segurança, isso é interessante você saber. Ao longo do seu ano, qual foi a sua pior sequência negativa e quando ele foi.
Até para você lembrar se alguma coisa aconteceu durante o período ou alguma coisa desse tipo, sabe? Além disso, eu posso voltar agora aqui para resumo, tá? Até vou deixar aqui em operações, vou colocar de novo aqui 2025. E agora nós vamos exportar esses dados todos, tá? Aqui na direita, você vai procurar pela opção exportar. Mas antes disso, é importante você entrar aqui em todos os ativos e ter certeza que você vai deixar apenas o ativo que você vai verificar agora. No meu caso, é o mini índice. Então eu vou aqui em personalizado, vou marcar somente os contratos de mini índice, dou aplicar, e agora sim eu vou aqui em exportar, defino qual pasta que eu vou exportar isso e clico em salvar. Antes disso você tem que colocar um nome, tá? Vou colocar assim, ó, dados 2025 e clique em salvar. Relatório de performance exportado com sucesso. Agora vamos abrir esse relatório. Eu vou entrar na pasta que eu deixei e vou dar 2 cliques aqui. Tá? Aqui, veja que ele trouxe aqui a coluna de ativo, abertura e fechamento, quantidade na compra, quantidade da venda, o lado se é comprador ou vendedor. No meu caso aqui, que é o Profit Pro, ele tem o MAP e o MAIN, tá? O número de contratos, não, o número de operações, na verdade, número da operação, o resultado da operação, o resultado em percentual, que é a quantidade de pontos, e o total, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Tá? Se você tem outras colunas, você pode até ocultar essas colunas, clicar aqui ó, com o botão direito, ocultar, se for o caso, eu vou ocultar o map e o main, ó, botão direito, ocultar, para ficar mais fácil aqui, menos poluído, para a gente poder analisar aqui esses dados e ver o que é importante, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou ver, a quantidade de pontos que foi feito durante o ano, tá? E a quantidade de pontos é essa coluna aqui, ó, resultado da operação que tem um percentual. Então eu vou lá embaixo, lá na última parte, e vou colocar aqui o texto, ó. Quantidade de pontos, 2 pontos. Agora aqui nessa coluna, você vai colocar o sinal de igual, soma, escreve a palavra soma, abre parênteses, vai lá na primeira cédula, lá no alto, e vai arrastar até a última. Tá, ó, então eu pego aqui a primeira, arrasto até a última. E isso aqui vai dar o resultado. Arrastei até a última, dou Enter e deu o resultado. Aí assim, as fórmulas que eu vou mostrar agora para vocês é do Excel. Tá? Então, se você usa outra planilha, pode perguntar para o ChatGPT qual é a fórmula que você vai utilizar para cada campo. Tá? Pede exemplos que ele vai te dar um exemplo. De repente você coloca a fórmula do Excel e diga, olha, no Excel é essa fórmula, o que é equivalente em tal aplicativo? Que ele de repente vai te ajudar a chegar a essa conclusão de qual fórmula é do aplicativo que você está usando, beleza? Então aqui a gente chegou ao seguinte, ó. Em 2025 eu fiz 14.789 pontos com 51. Isso aqui na conta pública e até o dia 26 de dezembro, tá bom? Só que eu preciso saber qual é a média por mês. Então, eu vou escrever aqui, média por mês. E nessa cédula de baixo, eu vou botar aqui igual, dou um clique onde está os 14 mil, coloco a barra para ser dividido e boto o número 12. Né? Então, a minha média mensal foi 1.232 pontos, tá bom? Às vezes a gente pensa que tem que fazer muitos pontos para fazer dinheiro no day trade, mas não tem. Tá? Se você conseguir uma média de 1.000 pontos por mês, vai fazer 12.000 pontos no ano, já é uma média bem legal, tá? Uma média bem interessante. Então, aí você só vai ter que ajustar o número de contratos que você utiliza. Se você consegue fazer em média 1.000 pontos por mês, talvez o que você tenha que fazer o seu ajuste é o número de contratos para você chegar num financeiro que seja bom o suficiente e que você fique satisfeito com o financeiro que está sendo feito, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Mas aí você pensa assim, tá, eu já sei a média por pontos e a quantidade de pontos. Eu gostaria de saber também qual que foi a quantidade de pontos por mês que eu fiz. Então eu vou colocar da seguinte forma, vamos preparar aqui, ó. Eu vou colocar aqui abaixo janeiro, fevereiro. Depois eu vou clicar e selecionar esses dois, deixo selecionado. Aqui no canto, bem no cantinho aqui da direita, eu vou colocar uma seta. Você vai ver que tem um quadradinho pequenininho ali. Você vai clicar nele e arrastar. Tá? Então, deixo selecionado,
clico nele e arrasto para baixo até chegar em dezembro. Beleza, cheguei em dezembro. Só que aqui, no alto, se você voltar lá para o alto da sua planilha, você vai ver que eu vou dar esse aqui está o sustenido, a gente dá 2 cliques aqui ou aumenta o tamanho da coluna e ele resolve, tá? Ó, posso arrastar a coluna ou dar 2 cliques nela. Aqui ele está aparecendo janeiro, tal, tudo com a data do dia. Então a gente não vai poder usar essa data do dia, nós vamos ter que usar uma fórmula para ele poder chegar a esse resultado, certo? Então vamos colocar essa fórmula aqui. Para colocar essa fórmula, a gente vai clicar com o botão direito do mouse em cima da coluna, pode ser na coluna B, lá onde está o B, a letra B mesmo. Vamos clicar em inserir, ele vai gerar uma linha do lado esquerdo, correto? Então nessa linha agora é onde nós vamos colocar a fórmula. Essa fórmula vai ser o seguinte, só colocar aqui para a gente poder calcular. Ela vai ser assim, ó, igual texto, certo? Abre parênteses, clica uma vez onde está o primeiro, que é o C aqui, ó, C7 no meu caso, e depois eu boto ponto e vírgula e coloco entre aspas, então eu boto uma aspa e boto 4 vezes a letra M, fecho parênteses, fecho aspa primeiro, fecho parênteses, dou Enter. Ó, ficou ali, ó, janeiro, correto? Então agora eu vou clicar de novo nesse quadradinho que tem aqui da esquerda, vou arrastar para baixo até o último. E isso vai fazer com que cada dia, cada lançamento, ele diga qual mês que ele é referente. Isso aqui vai ajudar nas próximas fórmulas para nós. Tá? Parece complexo, mas não é. Qualquer coisa você volta no vídeo um pouquinho ali e vê de novo, que é bem tranquilo. Ó, arrastei tudo, ficou lá dezembro, certo? Vou aumentar um pouquinho mais aqui a linha, a coluna, aliás. Deu certo. Então vamos colocar agora a fórmula aqui. Eu vou aqui onde diz janeiro, dou um clique, aperto o sinal de igual e vou escrever soma C. Soma C. Abre parênteses. Eu tenho que selecionar qual intervalo que ele vai fazer a busca, então eu volto lá para cima, bem no alto da planilha, clico no primeiro janeiro que tem ali, tá? No primeira da coluna a primeira cédula do mês que você operou, clico uma vez e vou arrastando até a última, tá? Que foi aquele que nós acabamos de criar. Vou até a última, ok? Depois eu vou colocar ponto e vírgula, e ele pede o critério. Eu vou colocar entre aspas, eu vou abrir aspas, tá? Nem vou colocar aspas, vamos fazer o seguinte, ó. Ao invés de colocar aspas, depois do ponto e vírgula você dá um clique aqui em janeiro. Depois coloca ponto e vírgula, e você vai ter que selecionar agora a cédula de pontos. Então eu vou aqui no primeiro, na primeira cédula que tem pontos, vou arrastar até embaixo, vamos arrastando até a última. Ó, selecionei até a última. E aí depois disso eu fecho parênteses e dou um Enter. Agora ele chegou ao cálculo que em janeiro eu tive menos 1.067 pontos, correto? Agora como a gente vai reaproveitar para os meses de baixo? Para a gente não perder a fórmula, você vai dar 2 cliques aqui na fórmula de novo. Antes da letra B, você vai colocar aquele sinal de cifrão que tem aí no seu teclado, deve estar perto do número 4 aí no teclado que tem letras e números. Ó, clico ali uma vez, usando o Shift, né, eu aciono ele, ó, vou lá naquele cifrão, e do lado da letra B eu faço a mesma coisa. Tá? Depois, antes do B, eu coloco de novo, e depois do B eu coloco de novo. Tá? No K, eu não vou colocar nada. Aqui no meu exemplo, o K é onde ele pegou o mês. Aqui eu não vou colocar nada. E depois, do lado ali, onde é a coluna dos pontos, que é o L, eu vou fazer de novo. Ó. Boto o cifrão entre letra e número, depois entre letra e número, tá? Isolando a letra no meio de 2 cifrões. Por que isso? Porque agora, quando eu copiar e colar essa fórmula para baixo, ele vai manter os critérios lá das colunas de onde tem o mês e a coluna que tem os pontos, mas ele vai trocar o mês sozinho. Então eu não preciso ficar mudando janeiro, fevereiro, março e tudo mais. Ó. Vamos colocar aqui para baixo. Agora eu vou dar Ctrl C e embaixo eu dou Ctrl V. Depois embaixo Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E assim por diante. Ó.
Pronto, agora eu tenho mês a mês. Se eu quiser ver se está certo esse cálculo, eu vou botar igual, soma, abro parênteses, pego o primeiro aqui no janeiro, vou até o último e dou um Enter. Veja que agora está batendo. Está batendo esses 1.400, os 14 mil pontos com esses 14 mil pontos iniciais, beleza? Então agora eu já tenho aqui a informação da quantidade de pontos por mês, a média de pontos por mês. Se eu quiser deixar melhor, ó, eu seleciono ele todo aqui e clico aqui em centralizado. Ó. Aqui onde diz página inicial do Excel, deixo centralizado e tá ok. Agora eu já sei exatamente, tá? O que isso pode me dar de informação? Eu posso fazer uma simulação agora conforme o número de contratos, tá bom? Mas antes de fazer o conforme o número de contratos, eu vou colocar aqui o financeiro. Então eu vou colocar aqui em cima, ó, que foi pontos para identificar a minha coluna, e do lado eu vou escrever financeiro, certo? Qual que é a diferença? Eu vou deixar centralizado porque eu gosto de deixar assim. Qual que é a diferença dessa fórmula para o que vamos usar agora? É só o critério do que ele vai somar. Então eu posso copiar essa cédula, jogo aqui, ele vai dar 0, porque ele modificou aqui o meu critério, tá? Aqui, ó, onde estava o L460, onde tem aqui, é o mês, né? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, janeiro. Agora ele ficou igual, tá? Passa nessa ordem para você não se perder. Aí, como ele ficou igual, a partir de agora sim eu vou modificar. E qual que eu vou modificar? Eu vou modificar esse segundo grupo aqui, ó, onde tem o L, tá? Que está aqui o L7 até o L454, aí vai ser o de acordo com o seu, tá? Antes disso, eu vou mostrar lá no alto, para você, lá no início da planilha, que aqui, ó, o resultado da operação é o número de pontos, eu posso renomear, ó, número, pontos, ou quantidade de pontos, melhor. Quantidade de pontos, tá? E aqui onde diz res operação, é o financeiro da operação. Então eu vou botar assim, ó, financeiro, para ficar mais fácil, tá? Aqui no meu caso, o financeiro é na coluna K. Ó, coluna K. Então agora eu vou voltar lá para baixo, onde tem as fórmulas. Vou entrar nesse primeiro aqui, ó, do financeiro, dar 2 cliques nele. Ele vai mostrar aqui a fórmula. O que eu vou substituir? Ao invés do L, que é a coluna onde estavam os pontos, eu vou botar K. Então eu troco o L por K. E depois aqui do lado eu troco a letra L por K também. Agora eu tenho os valores, ó, 687. Outra coisa que eu faço, aqui, ó, onde diz página inicial nos menus do Excel, procure por esse símbolo aqui, ó, do lado do percentual. Esse símbolo aqui é de real, tá? É o de valores. Então eu posso clicar aqui e depois clicar nele, tá? Ou eu posso deixar aqui uma vez selecionado, dou Ctrl 1 no teclado, ele vai abrir essa caixa aqui de formatação, eu coloco aqui, ó, moeda e dou OK. Também dá, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou arrastar aquele quadrinho para baixo e eu já tenho agora esse resultado aqui, ó. Mês a mês, qual foi o financeiro. Posso pegar aqui onde é a soma, onde é o total, dou um Ctrl C, jogo para o lado e dou Enter. E agora eu sei que ele pegou o total de valores também. Ó. O valor bruto que eu fiz na conta do ano foi 21.679, correto? Então agora eu já tenho a informação também, a quantidade de pontos por mês, o financeiro por mês, para poder ter uma informação em Excel, mas eu quero fazer uma simulação e mostrar para vocês o quanto que daria o financeiro da quantidade de pontos que eu fiz por mês se eu usasse um contrato, 10 contratos, 50 contratos, 100 contratos, tá bom? Vamos colocar aqui do lado, ó, a simulação com um contrato eu vou escrever CPT. Aí eu vou botar aqui, ó, com 10 contratos, depois com 50 contratos, com 100 contratos e com 500 contratos. Tá? Eu vou botar até 200 contratos. Beleza? Agora, como é que a gente vai fazer essa conta? Tá? Essa conta vai ser o seguinte, ó, abre parênteses uma vez, clica aqui, depois você vai colocar o asterisco, que é o sinal de vezes, tá? Asterisco, 0,20, porque cada contrato ali é 0,20, né, do mini índice, fecha parênteses,
De novo ali o asterisco, que é vezes 1, que é um contrato, beleza? Então teria dado isso aqui, ó, menos 213. Vou deixar no formato moeda também. Vou aumentar um pouquinho aqui a coluna, beleza? E vou arrastar aqui para baixo, ó. Pronto, agora eu já sei. E aí vou colocar, posso clicar aqui ó, na caixinha, vou botar igual, soma, abre parênteses, clico na primeira, vou até a última, dou Enter. Tá? Isso aqui eu vou deixar em negrito para ficar mais fácil para a gente ver. Cliquei aqui, negrito, tudo certo. Então, com um contrato, eu teria feito, pela média de pontos, R$ 2.957,90. Agora vamos ver com 10 contratos, tá bom? Eu vou poder clicar nele uma vez. Aí veja que na fórmula, ele pegou ali a linha, né, a cédula de janeiro onde estão os pontos. Eu vou dar 2 cliques nele uma vez, para não perder, e vou colocar aquele cifrão antes do L, que é o meu caso aqui, entre as letras, tá? Isso faz com que ele vai manter isso aqui quando eu copiar. Então agora eu vou copiar aqui para baixo. Não vamos fazer assim, esquece, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, copiar e vou dar um Enter. Ele copiou igual. Não, ele copiou com o cifrão. Então vamos deixar o cifrão aqui por enquanto. Vou deixar aqui o cifrão, mas eu vou apagar agora ele, ó. Apago o cifrão porque eu quero arrastar ele para baixo. Apaguei os 2 cifrãos e ao invés do 1 vou botar 10. Tá bom? Eu sei que ficou meio confuso agora, mas depois na próxima eu vou explicar melhor. Clico naquele quadrinho, arrasto para baixo. Pronto, já tem tudo aqui. Agora clico aqui no total, Ctrl C, vou no outro e Ctrl V. Agora eu já sei que com 10 contratos eu teria feito de financeiro, se eu tivesse feito sempre com 10 contratos todas as operações, eu teria feito de financeiro 29.579,02 ao invés dos 21.679 que eu fiz aqui na conta pública real, tá? Agora vamos fazer essa simulação com 50 contratos. Então agora o que eu vou fazer? Vou clicar uma vez aqui nele, vou dar um Ctrl C, vou no outro lado e dou um Ctrl V. Vou aumentar a cédula para ele poder caber ali dentro. Aí veja que agora aqui deu um resultado diferente, né? Porque ele movimentou. Eu sei que a cédula que está a quantidade de pontos é a cédula L. Então, para eu não perder ela, vamos aqui, ó, vamos voltar de novo aqui na de 10. Desculpa ter ficado um pouquinho confuso aqui, é que eu lembrei que tem um macete melhor. Ó. Dou 2 cliques nessa cédula. Agora aqui eu vou botar o cifrão somente no primeiro L, tá? Antes do L. Agora eu copio aqui, jogo para cá. Ele repetiu, né? Agora eu dou 2 cliques aqui e ao invés de 10 eu coloco 50. Beleza? E agora eu vou clicar de novo naquele quadrinho, arrasto para baixo. Clico no total, Ctrl C, Ctrl V. Então, com 50 contratos, eu teria feito 147.895,10. Agora vamos fazer a simulação com 100. Agora vai ficar mais fácil. Ó. Vou lá naquele primeiro, dou Ctrl C, jogo no segundo, Ctrl V, aumento a coluna. E agora eu dou 2 cliques nele, troco de 50 para 100. Agora clico uma vez nele, arrasto para baixo. Pronto. Agora clico aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, com 100 contratos, eu teria feito 295.790,20. E com 200 contratos, clico de novo aqui no primeiro, Ctrl C, vou do lado, Ctrl V. Aumento o tamanho da coluna. Dou 2 cliques nele, troco de 100 para 200. Agora eu clico aqui no quadrinho, arrasto para baixo. Já tenho todos os valores, vou no total, Ctrl C, levo para o lado, Ctrl V. Com 200 contratos, teria feito R$ 591 mil. O que a gente tem que observar? Veja que o mês de janeiro eu fechei negativo, em 1.067 pontos. O meu financeiro que eu tenho lá guardado na corretora para operar, o capital operacional, ele tem que suportar, né, um drawdown, que aconteceu aqui em janeiro, de acordo com o número de contratos que você utiliza. Se eu opero com um contrato, veja que ele aguentou 213, né? O meu capital era de 10 mil nessa conta pública. Com 10 contratos, ele teria aguentado também. Teria feito aqui 2.135 negativo. Com 50 contratos, já não teria dado. Porque com 50 contratos, eu já teria estourado aqui a conta. Teria dado 10 mil negativo. Com 100 contratos, também não. Teria dado aí, ó, 21 negativo. E com 200 contratos, também não.
Então, é muito bom operar com muitos contratos quando a gente está ganhando, mas quando a gente está perdendo, a gente vai perder bastante dinheiro. Para eu ter operado com 200 contratos nesse mês de janeiro e fechado o mês com 1.067 pontos negativos, eu teria que ter aí, no mínimo, uns 50 mil reais de capital operacional na conta. Não, 50 mil não, desculpa. No mínimo 100 mil reais de capital na conta para ter perdido 42 mil e ainda ter capital para operar no próximo mês e depois recuperar, que aí eu fecharia o ano com os 591.580, porque o pensamento é sempre longo prazo, por isso mesmo. Porque em um único mês você pode ter um drawdown, mas nos próximos meses, se você estiver ganhando, você vai fechar positivo e vai levar o valor para cima. Tá legal? E aí a gente vai pensar assim, beleza, então qual que é a média de contratos que você utilizou ao longo do ano, tá bom? Nós conseguimos ver também aqui no Excel. Eu posso colocar aqui, ó, média, contratos, vou do lado, sinal de igual, escrevo média, abro parênteses e vou na planilha, na coluna dos contratos. Vou lá para cima, vou na cédula, tá aqui ó, a quantidade de compra, eu poderia usar na quantidade de compra ou quantidade de venda, tanto faz. Eu vou colocar aqui na quantidade de compra. Vou clicar na primeira, vou arrastar até embaixo, somente a coluna que tem a quantidade de contratos, ó, arrasta até embaixo, e depois eu vou dar um Enter. Ele vai me dizer no ano qual que foi a média de contratos utilizado. Tá bom? Ó, cheguei aqui na última, dou um Enter, pronto. A média de contratos utilizado durante o ano foi de 7,99. 8 contratos, certo? Mas aí, de repente, você vai me dizer, beleza, então se tu trabalhou com 8 contratos, ó, vamos colocar aqui, ó, média de 8 contratos. Então, eu fiz 14.789 pontos com 51. Então, ó, 14.789 com 51, vezes 0,20, que é o do contrato do mini índice, vezes 8. Teria dado 23.663. Mas veja que eu arredondei, né, para 8. O certo mesmo era 7,997 e tudo mais, para chegar naqueles 21 mil. Mas já serve como exemplo, tá? Então, se eu tivesse operado com 10, que foi o que está mais próximo aqui, eu teria feito 29 mil, teria feito mais dinheiro se eu tivesse utilizado a quantidade de contratos fixos. Mas eu utilizo pelo R, pelo meu risco financeiro, né, pelo risco por trade. Então, eu vario o número de contratos com a quantidade de pontos que eu utilizo. Isso aqui é só um exemplo para a gente poder ter aqui como base. Se eu quiser saber por mês qual foi a média, para ver a variação, tá? Então, aqui eu posso usar uma conta que é o seguinte. Vamos fazer essa conta assim, ó. Aqui vai ser uma forma um pouquinho mais complexa. Vamos lá. Eu vou colocar o sinal de igual. Vou colocar assim, ó, soma C, abro parênteses. O intervalo ali que eu tenho que colocar é referente à coluna aqui de número de contratos. Vou até lá embaixo. Ou melhor, nem a número de contratos, não. Está fazendo errado. Ó. É essa aqui, ó. É a coluna que tem o mês. Clico aqui no primeiro. Arrasta até embaixo, até o último. Lá, pronto, cheguei no último. Agora eu vou colocar um ponto e vírgula do teclado. O critério é o mês, eu vou clicar aqui, ó, onde é, no meu caso, é o K460, é o mês de janeiro, ok? Ponto e vírgula, e vou colocar agora a coluna inteira dos valores de contrato, quantidade de contrato. Então, eu vou clicar no primeiro aqui, arrasto até o fim. Ó, arrastei até o fim, fecho parênteses e dou um Enter. Aí ele sabe aqui que foi 293, ele somou a quantidade de contratos que eu usei em janeiro, tá? Aqui é a quantidade total de contratos de janeiro, mas o que eu quero é a média. Então eu vou ter que dividir essa quantidade de contratos em janeiro pelo número de trades que foi feito em janeiro. Então, a partir daqui, eu posso pegar agora, dou 2 cliques, vou dar continuidade. Vou lá no final da fórmula, coloco uma barra para ser o dividido, certo? E vou escrever assim, ó, cont, tá? C-O-N-T, ponto SE, conte C. Abro parênteses. Agora eu vou colocar aqui o critério, tá? Que é a coluna.
Vamos lá na primeira, lá. Vou pegar aqui, ó, Ctrl C. Vou botar aqui na coluna de janeiro, tá? Arrasto até lá embaixo. Na primeira e vou arrastando até lá embaixo. Ó, tá arrastando todo mundo, beleza. E aí agora, quando chegar lá embaixo, eu vou colocar ponto e vírgula. Ó, cheguei embaixo, tá? Como eu deixei um para trás, eu vou arrumar aqui, ó. Tava no 453, eu vou colocar 454. Cheguei embaixo, eu boto ponto e vírgula e o critério, que é janeiro, que é a letra K 460, a cédula, tá? Ou poderia clicar em cima, que aqui eu já estou em cima da fórmula. Fecho parênteses, dou um Enter. A média de janeiro foi 6,51. Agora eu quero reaproveitar para os próximos. Então eu dou 2 cliques aqui, vou colocar aquele sinal de cifrão entre letras da primeira parte, entre letras da segunda. Não vou colocar entre letras onde carrega o mês ali, tá? Onde é o mês de janeiro. Vou para a outra parte do critério, coloco entre letras. Vou no outro aqui, ó, entre letras. Tá? E nesse último aqui eu não coloco nada, porque esse último é o mês. Tá? Dei um Enter, beleza. Agora já tem em janeiro. Vou naquele quadrinho pequeno e arrasto para baixo. Agora eu tenho uma média de contratos por mês. Eu sei o quê? Que no mês de novembro eu trabalhei em média 10,38 contratos, e no mês de maio foi 7,32, no mês de fevereiro foi 5,27, foi o menor número de contratos em média que eu fiz durante o ano. Isso aqui me dá algumas informações que eu acho que é importante, certo? Então agora na nossa planilha a gente já tem aqui várias informações interessantes que eu posso analisar. Aqui eu analisei o número de contratos, aqui eu vi a média de contratos que eu fiz no ano, aqui eu tenho essas informações, aí eu quero saber quando foi minha pior perda, tá? Que aí é um outro critério. E assim, não se preocupe, eu vou colocar essa mesma planilha que a gente está editando agora aqui, eu vou colocá-la para download, para depois vocês conseguirem baixar, e se vocês quiserem entrar nela e olhar a fórmula que eu utilizei, ele está aqui, tá? Basta você clicar aqui, ó, em cima dele, ou dar 2 cliques, que ele vai mostrar a fórmula. Ou dando 2 cliques ele mostra a fórmula na hora, ou então ele mostra aqui do lado, tá? Aí você pode usar o critério, mas na dúvida, reveja o vídeo e reveja as partes que eu estou falando sobre fórmula, que eu acho que fica mais fácil, tá bom? Ou de repente usa o chat GPT também para ajudar nesse ponto. Agora o que eu quero saber, ó? Pior perda. Pior perda em um dia. Tá? Como eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a seguinte fórmula aqui, ó. Igual, menor, abro parênteses, vou lá em cima, vou aqui na parte do financeiro, clico no primeiro e vou arrastar até o último. Depois que cheguei no último é ponto e vírgula e coloca o número 1. Fecha parênteses, Enter. Ó, ele já identificou que a pior perda que eu tive foi R$ 1.360 em uma única operação, certo? Aí agora eu posso... Como é que eu vou fazer para verificar quando que isso aconteceu? Aqui é bem fácil. Ó. Eu clico uma vez aqui, abaixo de onde tem aqui os títulos, procuro no Excel, aqui a aba onde vai aparecer filtro, tá? Que é aqui, ó, onde diz dados, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Dados, filtro. Clica uma vez nele. Aí você vai ver que agora ele ficou com várias caixinhas em cima aqui, ó. Certo? Aí você vai clicar uma vez nela. Aqui onde diz, ó, financeiro. Clica uma vez nela. Desmarca aqui onde diz selecionar tudo. E marca somente esse aqui, que foi o último. Aquele que você viu lá, que no meu caso foi 1.360. Clica ali uma vez, dou OK. E ele já filtrou mostrando tudo. E ele me mostrou que foi aqui, ó, outubro, 15 de outubro, foi quando aconteceu aí a minha maior perda em um único trade, que provavelmente era um trade onde eu arrisquei 2 R's numa única operação. Beleza? E a vantagem de ter tudo documentado no canal é que se você voltar no dia 15 de outubro, você vai ver aí eu falando sobre esse trade, beleza? Então estamos aqui. Agora eu quero desfazer isso aqui. Eu vou clicar de novo aqui, ó, nessa caixinha, vou marcar selecionar tudo e dou OK. Ele carregou tudo, certo? Agora eu quero ver o seguinte, eu quero fazer um levantamento de quais dias eu perdi mais do que o meu limite de perda do dia, tá? Aqui na minha conta pública eu não passei por isso,
mas eu quero colocar um exemplo aqui para vocês conseguirem fazer aí no levantamento de vocês. Como eu vou fazer? Vamos colocar uma fórmula para isso também. Eu vou entrar aqui, ó, lá embaixo, e vou escrever assim, ó, limite de perda, só para a gente poder ter uma variável. Do lado aqui eu vou colocar um valor, tá? Eu vou colocar aqui R$600, menos R$600, que é perda, né? Eu não posso esquecer que é menos 600. Vou de novo aqui em página inicial e deixar no formato moeda para a gente poder ver. Vou selecionar esses dois e vou deixar em vermelho para ficar mais fácil de a gente visualizar. Esse é o limite. Agora eu vou voltar lá para o início da planilha. Vou colocar aqui uma coluna escrito assim, ó. Vou botar assim, ó, perda acima do limite, certo? Vou aumentar aqui essa coluna. E agora eu quero vou colocar uma fórmula aqui para eu saber qual que é o limite da perda, tá? Quais são os dias que eu perdi mais do que deveria. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou lá embaixo, para ficar mais fácil. Vou clicar uma vez em cima desse limite e vou observar o seguinte, ó, no Excel. A letra onde está essa coluna, no meu caso aqui, é M, então é M, e a linha 476. Então, eu sei que é M476. Eu vou anotar isso, aqui M6476. Vou voltar lá para o alto da tela, lá onde está as colunas, né? Vou voltar aqui para cima. E vou colocar uma fórmula que vai ser o seguinte, ó. Igual C, e vou abrir parênteses. Vou escrever aquele M476. Vou colocar cifrão entre o M, cifrão no início e cifrão no final. Tá? Então, ó, C, o M476, onde está menos R$600. Vou colocar esse sinal aqui do teclado, ó, que significa sinal de maior, tá? Que é esse tracinho aqui, tá? Ele vai ficar assim no seu teclado aí, ó. Seu teclado é algo que vai estar assim, tá? Sinal de maior. Então, se ele for maior do que esse aqui, ó, do financeiro, vou clicar uma vez nele, ponto e vírgula, coloca aspas e escreve atenção. Fecha aspas, ponto e vírgula. Se caso ao contrário, se for falso, coloca duas aspas. Fecha parênteses. Beleza? Então ficou nessa configuração. Ó. Se aquele M476, que é onde está o meu valor, for maior do que o valor financeiro, que eu coloquei aqui na coluna, vou colocar igual atenção, né? Igual não, vou botar entre aspas atenção. Caso ao contrário, vai ficar vazio. Dou um Enter. Nesse caso, ó, eu ganhei 308, então não é mais do que menos 600. Então tá tudo certo. Agora, tendo essa configuração pronta aqui, eu vou clicar uma vez nesse quadrinho, vou arrastar até lá embaixo, até a última linha, e agora ele vai dizer em qual momento, ó, como aqui, ó, atenção, nesse dia aqui eu perdi 747, que é mais do que os 600. No meu caso, 600 não era o meu limite por dia, então eu só estou aqui usando como referência, tá? Só para a gente poder analisar. Mas você vai conseguir visualizar. Tá? Digamos que não fosse 600, fosse menos 900. Então eu colocaria aqui, ó, menos 900. Tá? Daí ele vai me dizer outros dias. Tá? Você colocar menos 100, vai aparecer vários. Tá? Porque o meu stop é maior. Daí aparece vários aqui de atenção. Então voltando para o exemplo, eu vou deixar em menos 600. Como se fosse meu limite de perda por operação era menos 600. Agora ele vai identificar quais dias. Tá? E a gente vai analisar agora o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui para a aba Fórmulas, tá? Ou melhor, para a aba Dados. Aqui em cima, você volta para a aba Dados e clica uma vez no filtro, para ele desativar aqueles quadrinhos ali que nós usamos para filtrar. Então, ó, cliquei uma vez, ele desativou todos, né? Agora eu clico de novo, ele ativa também, inclusive, a coluna nova que eu fiz. Então eu vou clicar uma vez aqui nessa opção, vou desmarcar aqui onde diz selecionar tudo e vou mandar ele marcar apenas os que estão com atenção. Dou OK. Agora ele mostrou todos, correto? E agora o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou escrever aqui embaixo, só para a gente poder usar como comparativo. Eu vou usar aqui embaixo qual que era o capital, qual que era o valor total que eu tinha feito. Que era esse valor aqui, ó, 21.679, correto? Então eu vou escrever aqui, ó, ganho anual, né, ou botar assim, ó, resultado anual. E vou escrever, dessa vez eu não vou usar a fórmula, tá? Eu vou escrever para ele não modificar. 21.679, tá?
Vou usar aqui para que apareça de moeda, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para cima e vou ajustar na minha planilha todos os dias onde eu perdi mais. Eu vou até arrumar diferente. Eu vou colocar assim, ó, que o meu limite, ao invés de ser 600, para ter menos opções aqui para a gente mexer, por exemplo, vai ser menos 900, tá? Ó, ele filtrou e deixou poucos agora, né? Vou clicar de novo aqui e depois dou OK. Agora ficou apenas os que está aqui. Então, 900, digamos que era o limite de perda por operação. E eu tenho vários dias onde eu perdi mais. Se eu corrigir agora, modificando aqui ó, o texto, colocando manualmente menos 900, e vou digitar todos com menos 900, 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 e menos 900, e menos 900. Isso significa o quê? Que eu ajustei todas as operações apenas para analisar os dias que eu perdi mais do que deveria numa operação, eu deixei no meu limite e vou ver qual que seria o resultado financeiro. Ó, o resultado financeiro agora é esse aqui, ó. 23.846 ao invés, tá? Esse aqui é o que seria se eu tivesse respeitado e aqui foi o que eu tenho sem ter respeitado, 21 mil. Então você consegue ver, fazendo essa configuração, você vai conseguir ver os dias que você furou o seu limite de operação, faz o ajuste deixando no limite de operação e você vai ver o que isso impactar no seu resultado do ano. Isso vai te ajudar a poder corrigir e ver que vale a pena você se manter dentro do seu limite, porque quando você passa desse limite, você acaba prejudicando o seu financeiro também. Certo, pessoal? Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, que ele tenha sido útil para você utilizar o Excel para poder identificar aí quais são as vantagens, o que aconteceu durante o ano, e isso vai permitir com esses ajustes, com essa identificação, você tome aí as melhores decisões para poder fazer aí um 2026 melhor. Você vai conseguir com base nos dados que você pegou aqui, né? E aqui nós vimos a quantidade de pontos que foi feito durante o ano, a média de pontos que foi feito durante o ano, a média de pontos por mês que você fez. A gente fez uma simulação com o número de contratos, com a quantidade de pontos que a gente fez, para ver o quanto que isso ia impactar no financeiro, tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa, e com isso ter uma ideia de quantos contratos que a gente pode utilizar com o capital que nós temos. Também a gente fez aí também um levantamento da quantidade de média de pontos por mês, que foi feito ali. Nós identificamos qual foi a pior perda do ano e também conseguimos perceber quais perdas que você teve maior do que o seu limite por dia de trade, tá? Então, assim, digamos que o meu limite por trade é, nesse caso eu coloquei R$900, quais são os dias que eu passei desse limite, e fizemos um ajuste, um exemplo, né, uma simulação de que se eu tivesse travado naquele limite, qual a diferença que teria dado no meu financeiro durante o ano. Espero muito então que ele tenha sido útil para vocês esse vídeo, esse treinamento que envolve Excel, né? E agora vamos se preparar para 2026, ainda temos 2 dias de operações ainda em 2025, logo vai sair o meu vídeo do fechamento do ano, oficial aí do projeto, né? O fechamento do ano, onde eu vou trazer todas as informações aí, as estatísticas do meu operacional durante o ano, vou abrir tudo aqui para vocês, com 100% de transparência, como a gente sempre faz, e também vai sair um vídeo aí no dia 31 com a minha retrospectiva de 2025, tá bom? Muito mais sobre o meu canal. Certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like, isso ajuda muito o meu canal. Se puder recomendar para outras pessoas também, agradeço. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço aí de day trade, mostrando a minha realidade, a minha leitura de price action, tudo isso no formato OTT. Certo, pessoal? Então, bom domingo para todo mundo e até o próximo vídeo.